Os humanos sempre usaram certas substâncias para obter um fim. O álcool, a cafeína, a nicotina são exemplos dessa substância. E nessa gama de drogas que o ser humano usa, a maconha está numa das mais usadas. A maconha tem várias substâncias, entre elas o THC e o CBD. O THC é o que dá o barato, é o que dá a onda da maconha. Então, ele é um psicoativo no sistema nervoso central. O CBD já não atua tanto a nível do sistema nervoso central, mas atua em outros níveis fisiológicos, podendo ter aplicações terapêuticas importantes, como por exemplo no tratamento da epilepsia. Focaremos, portanto, no psicoativo THC. Quando a maconha é fumada, o THC e os outros químicos entram nos pulmões, e daí caem na corrente sanguínea. No sangue, o THC atinge rapidamente o cérebro, e os efeitos surgem quase que imediatamente. A maioria experimenta uma sensação de euforia, relaxamento, aumento do apetite, alteração da percepção do tempo, vontade de rir, e algumas pessoas também têm aumento da percepção sensorial. Mas o que causa esses efeitos? O que o THC faz no cérebro? A maconha tem substâncias semelhantes às já encontradas em nossos corpos, os chamados endocannabinoides. Na verdade, existe todo um sistema endocannabinoide, no qual o THC tem funções muito particulares. Esse sistema está distribuído em todo o corpo e em algumas regiões do sistema nervoso central. Os endocannabinoides fazem parte, portanto, desse sistema. Porém, o THC pode imitar essas substâncias químicas e se ligar nos mesmos receptores dessas substâncias. Entre essas substâncias, podemos destacar a anandamida. É como se a anandamida fosse uma chave que entrasse numa determinada fechadura. Porém, o THC é uma chave diferente e ela vem da maconha e se acopla nessa mesma fechadura, causando ações totalmente diferentes. O sistema endocannabinoide modula muitas funções neurais, e seu principal papel parece ser inibir a liberação de neurotransmissores. Quando o endocannabinoide se liga no seu receptor, a liberação de muitos neurotransmissores é inibida. Esses receptores estão em regiões do encéfalo, como o hipocampo, responsável pela memória, o hipotálamo, que controla o sistema nervoso autônomo, fome e temperatura, e também no cerebelo, explicando a perda de coordenação motora. Além disso, atua no sistema de recompensa, gerando uma enxurrada de dopamina, causando euforia e prazer. Esse mesmo sistema é ativado no uso de outras drogas e em outras funções prazerosas da vida, como durante o sexo, alimentação ou quando conquistamos uma vitória. Vamos agora especificar um pouco. Os receptores de endocannabinoides, especialmente os do tipo CB1, estão presentes nos chamados neurônios inibitórios. Esses neurônios liberam um neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Esse tipo de neurônio é como se fosse uma torneira que controla a quantidade de água que sai. Assim, ele controla a atividade de muitos outros neurônios, especialmente aqui nesse caso dos dopaminérgicos, ligado a diversas funções como prazer, recompensa, euforia e até atividade motora. Isso funciona normalmente quando os canabinoides naturais do nosso corpo, os endocannabinoides, se ligam nesses receptores do tipo CB1. Quando o THC se liga nesse receptor, o neurônio inibitório libera menos GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Então o controle que ele tem sobre o neurônio seguinte não funciona corretamente. É como se a torneira quebrasse e começasse a sair muita água sem controle. Ou seja, a atividade dos neurônios, que não estão sendo mais inibidos, aumenta. E é isso que causa o barato da maconha. Ou seja, a euforia e o prazer e os sintomas que aparecem após a inalação da maconha são causados porque o THC influencia no sistema endocannabinoide. E isso explica os sintomas psicoativos do THC. Bem, esses são os efeitos do THC após o uso. A longo prazo, estudos mostram que a maconha pode afetar o aprendizado e a memória, pois existem muitos receptores para endocannabinoides no hipocampo, região responsável pela aprendizagem e memória. O uso da maconha também está associado a um menor rendimento e uma queda de QI entre 6 a 8 pontos quando a droga é usada na adolescência, por exemplo. Mas é sempre bom lembrar que os resultados de muitos estudos são variados. A idade, a quantidade e há quanto tempo a pessoa usou e variam o resultado das pesquisas. Alguns estudos, porém, enfatizam que o uso durante a juventude pode causar danos maiores, pois o cérebro ainda não está totalmente maduro. Ela apresenta um grau de dependência muito menor que outras drogas, menor que o álcool e a nicotina, por exemplo. Mas o álcool e a nicotina são legais e a maconha é ilegal. Pela importância do sistema endocannabinoide, a maconha tem sim funções terapêuticas, e especialmente o seu composto CBD vem sendo muito estudado. Ele não dá nenhum barato e tem várias aplicações terapêuticas, mas ainda há um estigma em relação à droga, o que dificulta que pesquisas mais profundas sejam realizadas. Por esse vídeo é só, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, sua inscrição e de